Presidente, vereadores, demais pessoas que assistem à nossa sessão ordinária, bom dia. Os vereadores Ricardo Santos e Marcola, respectivamente presidente e relator da CPI dos remédios, assim que é conhecida, já relataram basicamente o que foi ouvido ontem aqui durante 3 depoimentos. Infelizmente, o plenário estava ontem, durante os depoimentos, mais ou menos como está agora, com poucos vereadores. Porque ontem nós escutamos aqui daqueles relatos e que, por um lado, a gente pode dizer, sempre foi assim, não é novidade. Por outro lado, quando a gente ouve, a gente pode dizer, não é possível que isso seja assim. E eu fui por esse segundo caminho. Independente de quanto tempo, ou há quanto tempo é assim, ontem eu fiquei pensando durante os depoimentos, não é possível que seja assim e que não se tome uma providência. É daquelas coisas que eu acho que é um fenômeno como quando a gente está numa guerra. Depois de um certo tempo, passar por cima de gente morta passa a ser o normal. É mais ou menos isso. A banalização do desperdício de remédios. Foi o que eu assisti ontem aqui. Uma coisa normal. Sempre foi assim. Ontem, a representante do Conselho de Farmácia nos disse o seguinte: dos 52 postos de saúde de Pelotas, a pedido da direção nacional do Conselho, nós visitamos aqui em Pelotas 46. Apenas um posto, que é o da Bom Jesus, tinha um farmacêutico com qualificação técnica para dizer, esse remédio presta, esse não presta. Só um. Perguntamos para ela, tá, mas então como é que, se não tem qualificação técnica, como é que as pessoas fazem esse trabalho lá, outras pessoas que não conhecem remédio em profundidade, eles recebem alguma orientação dos farmacêuticos? Ela disse, não, está gravado. Eu me perguntando, mas então como é que vai um caminhão inteiro de remédios fora? Eu querendo entender aquilo. Aí ela disse, as péssimas condições dos postos de saúde para armazenar remédio. Aí ela falou em banheiro, que é depósito de remédio, peças com vazamento de água, de chuva, em cima dos remédios. Ela falou que não estou inventando nada. Até sugeri hoje para o vereador Marcola e Ricardo Santos que a gente vá visitar os postos, mas com esse foco, não com o foco do atendimento, se é bom, se é ruim. Onde é que vocês põem os remédios? Lugares em posto de saúde em que o remédio fica colado no teto de amianto e, portanto, o calor, remédio que tem que ficar uma temperatura, toda a caixa de remédios ali, fresco e seco, não, o remédio tem que ficar a temperaturas entre tanto e tanto. No sol de Pelotas, ficam ali colado no teto. Resultado, passou um mês, o remédio não foi consumido, manda para descarte. Essa é a lógica, vereador Marcos Cunha, que nós pegamos ontem aqui. Essa é a lógica. O que a prefeitura faz? A prefeitura compra remédio, manda para os postos não têm condições de armazenagem, não tem técnico qualificado, para não correr risco de dar um remédio estragado, o que eles fazem? Passou um mês, manda para o descarte. Esse é como funciona em Pelotas. Sem contar os erros, as compras feitas a mais de remédio, sem contar isso. Então, nós vimos lá, por conta dessa lógica, caixas e caixas de remédio que vão vencer em 2019, 2018, 2017, daqui para frente, em 2016.
fora os que já venceram e que ficam lá. Mas olha a lógica do postinho de saúde. Vai vencer daqui a 2 anos, mas o lugar que ele está, esse remédio não deve prestar mais. Manda para descarte. É assim que funciona. Dos 46 postos visitados, um foge dessa lógica. Então, para mim, agora está explicado. Eu não estava entendendo isso. Eu estou falando aqui sem nenhuma figura de linguagem, sem nenhuma espetacularização da história. Como é que vai tanto remédio fora? Eu pensava assim, será que alguém rouba remédio para revender? Será que tem algum esquema de botar fora para comprar mais e nas compras se dá corrupção? Não é isso, mas é tão ruim quanto isso. As condições de armazenagem fazem com que as pessoas, na dúvida, bota fora o remédio. Vai vencer daqui a 3 anos, mas o lugar onde ele ficou, ele pode estar estragado, porque ele perde o princípio ativo, perde a validade, pode não sei o quê, bota fora. Milhões, carretas de remédio vão fora nessa lógica. E eu tentando entender, e aí vem a parte que talvez não seja muito interessante para esse negócio, mas eu faço questão de frisar aqui. Por que eu me irritei ontem? Porque neste quadro vieram 2 pessoas pelo menos para cá, uma chefe da farmácia e a outra, eu não sei nem o cargo daquela senhora, Ana Costa, a qual até hoje eu tive muitos embates com ela e nunca houve nada, mas ontem eu saí do meu normal. Elas riam aqui. Era qualquer pergunta que algum vereador fazia, porque não conhece remédio, é natural. Ou então ela retrucava com pergunta. Eu disse assim para ela, mas me explica, eu falando sério, tranquilo, normal, numa linguagem sem provocação, sem ranço de oposição, sem tentar nada, porque eu queria entender o negócio. Ontem entendi. Se for só isso, já é gravíssimo. Se tiver mais coisa, nem se fala. Mas vamos ficar nisso. E elas riam. Achava engraçadíssimo a gente tentar entender aquilo. Eu achei de um desrespeito, não com a Câmara, não com algum vereador, mas com a cidade, com a coisa pública, com as milhares de pessoas que precisam de remédio e não têm. Apareceram outras coisas ontem, que eu não vou ter nem tempo de falar, mais uma, eu faço questão de abrir um parênteses aqui. Amostra grátis. Nós não temos autorização para receber a amostra grátis. Então vai fora. Vai fora. Mas quem é que dá as amostras grátis? Nós não sabemos, talvez alguns médicos que visitam os postos. Vai fora. Foi dito aqui, está gravado, filmado, está aqui grafado. Então, milhares, eu tenho lista ali de 31 mil de tal medicamento, 31 mil unidades de tal medicamento, 15 mil de outro, 18 mil de outro, 20 mil, vai fora. E o pior, sempre foi assim, a resposta. Eu fiquei ontem, mas o que mais me irritou foi elas virem para cá, ao invés de dizer, vamos fazer uma força-tarefa, vamos tratar disso, isso realmente é um absurdo. Não, elas riam aqui, mas achavam engraçadíssimo. Um vereador dizer o nome de um remédio errado, muito engraçado. Uma coisa hilária. Enquanto isso, as pessoas aí na rua precisando de remédio. Ontem nós assistimos aqui um espetáculo horroroso, deprimente, de como se trata a saúde pública. Eu confesso que, olha, eu me horrorizo quando eu vejo aquele corredor do pronto-socorro, e é brabo, mas ao mesmo tempo a gente sabe lá que tem gente desesperada para suprir aquilo lá, para tratar bem as pessoas, fazendo das tripas coração. Agora, ontem que eu vi, com essa perda de remédio, é um desperdício brutal e pessoas que acham engraçado isso. Engraçado. Riam aqui as duas, entendeu? Aí uma hora eu perguntei, mas como é que se explica um remédio que vai vencer há 3 anos? Qual é o nome do remédio, vereador? Eu digo, eu não lembro. Que graça tem isso? Um vereador não lembrar de um medicamento que está fotografado, que está lá a caixa intacta. Vereador Marcola, tomara que seja só isso. Hoje um vereador me deu uma analogia aqui bem interessante. É como eu pegar um monte de carro novo e botar numa pedreira, por exemplo, embaixo. Depois me retorna os carros, vai fora, porque está tudo amassado, não vale mais, não presta mais.
A culpa é de quem? É lá? Não, é de quem mandou o remédio para lá, pelo menos é conivente com isso. Como é que as farmacêuticas mandam os remédios para lugares daquele jeito, volta, vai descartado? Para finalizar, só um minutinho, meio minuto, para dizer o seguinte, perguntei por via oficial, né, quem é que dá os laudos desses remédios? Quem é que faz os laudos? Resposta. Primeiro veio para mim, sem resposta, eu já fiquei, digo, opa, como assim? Não vão me dizer? Ontem, depois de apertada aqui, assim, não há laudo, vereador. Ou seja, alguém em cada posto de saúde que não tem qualificação técnica, vê ali, desse jeito aqui, armazenado aqui, não deve prestar mais. Manda descartar. Caixas intactas, perfeitas. E a defesa, antes de examinar tudo da senhora Ana Costa, lá na delegacia, na imprensa, em vídeo gravado, não, molhou lá no Grupelli. Parte deve ter sido isso, parte pequena. Ou então, não, 1% a lei determina que a gente pode descartar, porque a gente compra já uma possível surto, não sei das coisas. Antes houve a defesa falsa, mentirosa, uma defesa absurda, e ontem a gente entendeu aqui o que é. Não sei se terminou a CPI, mas ontem, para mim, eles deram uma lógica. Há uma negligência absurda, terrível para as pessoas pobres do que acontece com os remédios em Pelotas. Remédios comprados e remédios doados. Vai tudo fora, porque as condições de armazenamento são as piores possíveis. Era isso.